Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates florido hoje. Para mim, o dia mais feliz aqui no programa é quando vem as mulheres, né? O Jô tinha o que? As meninas do Jô, era isso? Né? Que as meninas do Pampa Debates. Olha aí. Né, vereadora? Coisa boa estar aqui contigo. Boa tarde. Bom sempre conversar aqui contigo, com teus telespectadores. Já estava com saudade de estar aqui. Ainda mais quando a bancada aqui é iluminada aí por mulheres aí especiais que têm na sua trajetória um trabalho muito bonito aí, não só por serem mulheres, mas por serem competentes. Aqui é um programa de mar, terra e ar. Coisa boa. É isso aí. Nós temos a Maria João, da nossa TAP. Tudo bem, Maria João? Tudo ótimo, Paulo Sérgio. Muito obrigada. É sempre um privilégio e um prazer estar aqui com vocês. Mas quem nos leva às nuvens é a nossa poetisa, romancista, Ana Mariana. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Fazia tempo que não vinha hoje. Só acho que foi no último livro. No último, tem que vir mais seguido. Tenho. Agora a Vânia já vai deixar registrado aí para participar do... Sempre que tiver o programa só com as meninas aqui, tá as gurias, as senhoras. Pode ter meninas também, não me importa. Não, mas são meninas. Lançando o seu último livro. Eu, infelizmente, no mesmo dia tinha o do Galó, eu não fui nem do Galó, do Zé Galó, e não fui nem do seu. Mas a Aurinha esteve lá, já recebi com a dedicatória dupla para mim e para ela, mas para amanhecer ontem. Para amanhecer ontem, uma história de mulheres, casualmente. São 3 irmãs, e uma irmã de sangue e uma irmã de criação, vivendo numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, no tempo da ditadura, então, porque eu acho assim que uma coisa... Aqui, vamos deixar aqui. Eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção e que nós mulheres sabemos fazer muito bem é a busca da felicidade. Capa. Bem bonita, é lá da LPM. Quem é o capista? Desculpe te interromper. Eu não sei quem foi. Eu sei que o Ivan aprovou, mas realmente não sei quem foi. Porque tem uma das irmãs lê a mão. Então, daí eu ia essa perguntar mão, o significado ali da mão. Porque... ela lê o destino nas mãos. Até andei procurando pessoas... Aqui é difícil de encontrar pessoas que leiam as mãos. Então, eu consegui no Rio de Janeiro e aí comprei livros e tal, porque é muito interessante. As linhas das mãos mudam com o tempo. Então, o teu destino não está escrito nas mãos. Ele depende daquilo que tu faz. É uma espécie de livre-arbítrio. A gente sempre acha, não, daqui não vai mudar, e não é assim. Então, são uma história de mulheres na busca da felicidade, vencendo um pai muito repressor, vencendo, inclusive, a ditadura na época, isso passa no início dos anos 70, e cada um busca a felicidade e encontra, espero que encontre, de uma maneira diferente e original. Mas inclusive uma família muito tradicional, então a própria tradição da família já é uma espécie... Seus livros sempre têm algum tipo de raiz, né? Aqui. Tem. As raízes desse livro são onde? As minhas tias, irmãs do meu pai, que eram mulheres muito fortes. Uma delas foi noiva do Júlio Rafael de Aragão Bozano, que na época era prefeito de Santa Maria. Até houve há pouco tempo um filme do Tabajara Ruas, baseado no livro escrito pelo Severo, e que conta a história dos 2 irmãos. E ela era noiva de um deles e foi noiva a vida inteira, porque ele foi assassinado na Revolução, numa emboscada, por isso que eu disse assassinado. E ela escrevia para ele um diário que eu tenho, muito lindo, muito interessante, até morrer aos 80 e muitos anos. E depois, hoje estão os 2 enterrados juntos. Ela tirou o corpo do túmulo da família e hoje estão os 2 lado a lado, um Romeu e Julieta um pouco mais modernos, de 1920, 1930. E elas eram mulheres muito fortes e uma delas lia a mão. Todas nós escapávamos dela porque morríamos de medo porque ela acertava. Então... Vai que tem alguma coisa ruim aí. Tem alguma coisa. Porque lasai, dizem, né? As bruxas. Mas eu vou até pegar do mote do livro. Como é possível amanhecer ontem? É uma frase muito bonita que me disse uma senhora que ela trabalha... forte, né? É uma senhora que trabalha comigo. É muito comum no interior. Porque as pessoas dizem, essa especificamente, diz, para amanhecer ontem eu sonhei com a senhora. Quer dizer,
quando estava amanhecendo o dia de ontem, ou seja, anteontem. É uma maneira bonita de dizer. E como eu falo de uma década um tempo mais passado, uma maneira de viver um pouco que continua, mas que era assim, eu digo, bom, para amanhecer ontem, eu estou amanhecendo ontem. E, na verdade, é uma frase muito poética, dita no interior do Rio Grande do Sul, com muita frequência até. Uma muito usada em filmes e livros, eu até não sei como é que se controla isso, é um novo amanhecer, né? Isso foi muito usado. Foi. Agora, o amanhecer ontem... Amanhecer ontem, como é possível? E é um título vendedor, né? Porque ele desperta a curiosidade. Como é que se amanhece ontem? Se eu fosse celular, estaria com as duas mãozinhas assim, fazendo. Mas é verdade. Que maravilha, né? Quantos livros já tem editado? Eu tenho 3. O primeiro de poemas, Olhos de Cadela, que o meu marido... Que nós fizemos a matéria lá na Semana do Livro. Exatamente, que eu tenho boa memória. E que o meu marido disse que eu dei o nome para implicar com ele, mas não foi. Foi Helena de Troia. Doutor Júlio Motim. Porque Eu peguei o meu sobrenome de solteira, então eu fiquei eu sou Mariano da Rocha Motim. E depois um romance... Sobre remédio não vai sair nunca. Ele não deixa. Um romance... Não deixa pro Luquezzi. Isso, Luquezzi é bom. Esse é bom vendedor também. O Atada de Ervas se defendeu muito bem. Sim. Também tem muitas raízes, né? Esse é mais na sua infância. A história dos meus pais, minha mãe que veio do Rio de Janeiro e morou numa estância sem água e sem luz durante 20 anos, recebendo 13 sobrinhos. Então era uma farra. Até hoje nos reunimos, os primos, num almoço anual. E agora, 2 gerações de mulheres, 3 irmãs de sangue e a sobrinha, que é quem conta a história. Uma irmã de criação, que eu acho que é uma figura muito interessante, irmã de criação. Antigamente tinha muito nas famílias, né? E é uma coisa meio que fica no meio, né? Porque não é irmã de sangue, mas também não é uma funcionária da casa, então é uma coisa muito forte a irmã de criação, assim, é uma irmã de coração. Inclusive os tribunais agora, alguns estão dando como... direito à herança, porque seria uma herança afetiva. Eu não concordo, eu acho que há eu sou advogada no Instituto. Mas, enfim, é uma figura forte. Vamos ver, que se defenda bem. A sessão de autógrafos, eu sei que ela foi muito prestigiada, a Aurinha esteve lá, né? Pessoal, como sempre, né? Como todas. Obrigada. E agora está chegando a Feira do Livro, vamos estar juntos, né? Dia 4. Vai ter sessão de autógrafos? Vai, dia 4 a minha é dia 4 de novembro, às 5 da tarde. 5 da tarde. Se tu puderes ir antes, vamos fazer uma entrevista com você. Claro, uma, 2, 3, quantas quiseres, né? Já ficamos aqui com a chancela definitiva para o Pampa Debates. O livro nós podemos encontrar onde? Na Saraiva, certamente, em várias farmácias Panvel, porque no interior, infelizmente, acabaram... Por que na Panvel? Pois é. Se ofereceram, eu aceitei. Mas é que no interior, infelizmente, há muitas cidades sem livraria. Sim. E o Monteiro, infelizmente, o Monteiro Lobato fazia assim, ele vendia os livros, que no interior também não tinha, em lojas que não eram livrarias. Então, eu estou copiando uma tradição, estou muito bem acompanhada com o aval do Monteiro Lobato. E na Saraiva, não sei se já está na cultura, espero que sim, mas... Se Deus quiser, vai ter Mas um livro numa farmácia faz sentido, afinal de contas é o remédio da alma, né? É verdade. O livro é o remédio, mas é verdade. Está poético, ó. Eu amo ler, então eu acho que não tem nada que um bom livro, uma boa leitura não sane e não... É verdade. Gostei dessa, hein? Vamos levar essa pro Motim. Vamos já registrar aqui. Já vou botar uma boa empresária, né? Já vai divulgando, ó. E livro sempre é bom, né? Eu ia dizer que falta que faz a leitura para os nossos jovens, né? Hoje a gente vê os jovens no celular, no tablet, no computador. Por mais que tenham os livros na internet, como é bom folhear as páginas de um livro e entrar... Eu sou formada em língua portuguesa, né? Professora, então a literatura me encanta muito e te desperta um novo mundo.
mundo, né? Vocabulário, a fala, tu viaja, né? Tu viaja, vai naquele mundo... E te abre janelas, né? E portas. E eu não sei se vocês sentem assim, sempre o filme te deixa mais frustrado do que o livro, né? O livro te completa mais do que um filme daquele livro, né? Eu nunca gosto de ver um filme que eu tenha interesse de ler o livro e que não tenha lido. Porque o livro, o filme nunca consegue chegar aos pés de um livro. Te frustra, né? Porque quando se lê um bom livro, cria-se um universo da fantasia, daquela realidade que o filme não consegue. É igual o rádio, a diferença do rádio para a televisão é que o rádio, ele te leva para o imaginário, tu constróis as tuas próprias imagens. E se tu levares ao cinema, ela foi construída para ti. Ela foi construída para ti. Tu não tem muito o que criar ali, né? Criar ali, né? É interessante, eu gosto, mas são linguagens diferentes, né? É diferente o filme e o livro. Até a maneira de escrever é diferente, porque tu não pode botar pensamentos. O filme é absolutamente visual. Quem escreve um roteiro é diferente disso aqui. Eu não posso dizer ela acordou triste, eu tenho que dizer... O tipo de comunicação é completamente diferente. É como poesia e prosa, também são duas línguas diferentes. Mas tu tens razão, e não é por falta de escrever os jovens, né? Porque escrevem todo o tempo no celular, eles não falam mais. Mas com tudo cortado, né? Tudo cortado, mas palavras que... Então, hoje eu cheguei no restaurante para almoçar, estavam dois amigos meus, um sentado na frente, no telefone e o outro... Estavam conversando? Certo. Eu cheguei e disse, cara, vocês estão conversando? E são os dois na mesa. Como distancia, né? Eu acho que sim. Eu tenho 3 filhos homens, né? E 2 ainda no ensino fundamental. E eu vejo, sim, que faz falta a leitura para ter mais conhecimentos, para ter mais posicionamentos, né? E por isso a importância dos livros. Esses dias até estava pegando um livro de filosofia do meu que está na 7ª série. E me chamou a atenção da tendência do livro filosófico de mostrar só um lado. E aí eu fui na escola e falei assim, olha, para a gurizada dessa idade de 12, 13 anos, tu não tens condições de mostrar só um lado, porque ele não tem como formar uma opinião a partir só de um texto. Ele vai concordar com aquele texto, porque ele não tem um cabedal maior. Ele corre o risco de formar uma opinião que ele não vai contrapor. Tem que mostrar o contraponto sempre. Olha, historicamente foi assim. As escolas, elas te dão uma versão só dos fatos, que é a versão... Do editor do livro, do escritor, do editor do livro didático. É aquela versão. A versão da história do Brasil é uma só. Mas aí que tá, as escolas têm que escolher aqueles editores. A versão da história é a do vencedor. Isso é fato. Né? Quem conta a história, aquela história formal que nós aprendemos, ela é contada pelo vencedor. Vamos pegar o período revolucionário do Brasil, concordando com o que diz Maria João. Período revolucionário, toda a história foi contada em cima do sucesso da Revolução de 64. A partir de 85 mudou tudo. Os militares passaram a ser os bandidos. Os heróis de hoje serão os vilões de amanhã e vice-versa. Esse é o contexto inclusive histórico. existe, digamos assim, uma linha que tentou por algum tempo e que até teve certo sucesso de recontar essa história e apresentar outra faceta. Eu não estou dizendo que a ditadura não existiu, ela existiu no Brasil, mas ela não foi tão... E hoje, distanciado desse momento, e da questão ideológica. E da questão ideológica, a questão é que tudo tem vantagens e desvantagens. E houve vantagens para o Brasil. Foi um período em que o Brasil alavancou infraestrutura e, digamos assim, uma base de negócios, de empresas, de visão de projeção global que não se tinha até aquele momento. E isso veio com a ditadura. Nós tínhamos paz social, nós tínhamos segurança, nós tínhamos saúde, nós tínhamos educação. Não tínhamos liberdade. Eu nunca tive problema de liberdade. Tinha um problema de liberdade aquelas pessoas que trabalhavam com a guerrilha, que conviviam com ela, que ideologicamente se posicionavam em direção. Ainda havia uma certa, assim, não se falava em tudo, não Agora, se dizia tudo, mas historicamente, aí vamos analisar através dos livros e da história contada. O regime mais sanguinário foi do Getúlio Vargas, né? O Estado Novo foi terrível.
né, que prendeu, que matou, que fez, e aconteceu. Que passou, e ele foi o pai dos trabalhadores, deu muitas vantagens. Todas essas vantagens que estão aí fora, desatualizadas, fora do seu tempo, começou lá no Estado Novo, né? No regime de força. É complicado. Eu vou te dizer que esse livro me custou escrever porque eu toco nesse assunto. E esse assunto é um assunto complicado, delicado. Eu acho que havia, assim, era um tempo mais inocente, né? Porque eles tinham... Era branco e preto, não havia... Era idealista. Idealista é uma coisa que eu vou te dizer, eu acho que... Identificação com ideais. Exatamente. Que hoje eles achavam que com o próprio corpo podiam vencer 4 exércitos, eu digo isso aqui, porque era uma coisa ideal, uma coisa idealista, assim, mas é bonito. Tem um lado bonito, os dois têm. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que pouco se fala é como a grande maioria não viu a ditadura passar, simplesmente manteve-se à parte. Então, eu trabalho com os dois lados aqui, tento amanhecer ontem também nesse aspecto, não sei, porque é uma coisa complicada. Agora, havia esse idealismo que a gente sente falta um pouco hoje, assim, uma vontade de... crise de autoestima, né? De bater no peito e dizer eu sou gaúcho, eu sou brasileiro, né? Tá faltando isso. Pelo contexto todo, né, que a gente está vendo legalidade, hoje. Aquilo foi uma coisa fantástica que aconteceu em 61, né, com o Brizola, porque, pelo amor de Deus, ele resolveu que o presidente tinha que assumir e ficou pé ali. Eu morria de medo do Brizola, porque ele queria desapropriar e tal, mas tem que admirar, porque o cara ficou sozinho. Não, pode discordar dos pensamentos dos outros, mas foi uma grande liderança. Uma grande liderança, legalidade. Só não foi presidente do Brasil, porque realmente houve a Revolução, senão ele teria sido, e depois, porque ele foi para o segundo governo do Rio. Se ele fica no primeiro governo do Rio e sai pelo Brasil a fazer campanha, e não conta com aquela diversidade da Rede Globo massacrando ele em todo o segundo governo, ele teria sido o presidente do Brasil. Com certeza. Tranquilamente. Tranquilamente. E a gente vê, faltam líderes, né, para serem seguidos hoje, né? A gente sente falta desses novos heróis. Tem que viver com a diversidade, né? Tem que ter quem discorde. Os valores, né? A gente tem que ver os valores são vontade, tem que ter ideal, tem que ter, sei lá, transparência. Por exemplo, pergunto para vocês, hoje existe um Oswaldo Aranha? Vamos pegar o Oswaldo Aranha, que não chegou, deveria ter sido presidente da República, não chegou, até porque ficou na sombra do Getúlio Vargas. Mas foi um grande estadista, um grande diplomata. Temos um Oswaldo Aranha hoje? Não temos. Não. Só para pegar esse nome. Quais são os líderes de hoje? O João Dória aparece aqui em Porto Alegre, eu estive lá, tive uma reunião antes do evento lá da Leopoldina Juvenil com ele, que foram os dirigentes de veículos de comunicação, não éramos mais que 10. A Petit Comité, ele, vamos dizer assim, ele usa muito a neurolinguística, o marketing, né? E ele é muito populista. Então, são essas três. São condições inarredáveis para ser presidente da República? Não. Eu acho que o gestor público, a condição de gestor, essa é inarredável para ser presidente da República. E essa ele tem que provar. Então, hoje, se comparar, eu estou me metendo no sério aqui do PSDB, quem vai discutir é o PSDB, colocar frente a frente o Dória e o Alckmin, quem é que tem mais preso para ser candidato à presidência da República? Até porque o Dória não provou ainda absolutamente nada. E o próprio, assim, em São Paulo, ele já está sendo mal visto na cidade, pela população. Por quê? Porque ele entrou com um processo de eleição para o executivo da cidade. E caso ele efetivamente se lance candidato... Ele está em campanha para presidente. Ele está em campanha velada, mas está. Velada, não. Agora, se ele... Acho que está bem descarada. Ele ainda não assumiu, oficialmente ainda não assumiu. Está desvelado. O grande problema é que, primeiro, na minha opinião, modesta, mas assim, ele não tem ainda qualificação provada de executivo. Primeira coisa, ele... está se lançando agora com a maior cidade do Brasil, mas ele não vai completar esse governo. Ele não vai fazer esse governo. Se for o candidato. E segundo, as pessoas estão se sentindo traídas. Em São Paulo é uma discussão. Tanto é que hoje saiu os índices de pesquisa, ele despencou. Agora, ao ponto de nós acharmos que o Bolsonaro também é a solução... Não, pelo amor de Deus. O Bolsonaro, não estou discutindo a liderança. Não, eu sei. Ele é um líder, mas ele não conhece nenhum problema com mais de 5 centímetros de profundidade.
É só superficialidade. E não existe. Sabe que eu fui uma coisa muito rígida, muito severa, não existe discussão. E um país como o governo não se governa dessa forma. Ele não discute nada, ele é contra ou a favor, ponto final. O problema dele, o mote dele de campanha são os direitos humanos. É isso. Então ele ataca essa área fortemente, que está todo mundo de saco cheio com isso, essa é a grande verdade, e ele começa a atacar essas coisas que são exageradas. E ele entra no ataque daquilo que é exagero. E aí a pessoa se reconhece nisso. E tá errado. Eu fui numa palestra do Leandro Carnal, né, na Expoagas. Até estivesse lá, enfim. E aí ele brincando, né, senhores, perguntando sobre líderes, né, o que teremos nas cédulas eleitorais do ano que vem, né? E ele disse, eu estava pensando, nós vamos ter o nome do diabo, do demônio, do Boizebu, do Exu, e as pessoas começaram a rir. Ele disse, calma, isso aí é bom, esses nomes são bons, porque não sabemos o que vem por aí, né? E vocês são bons, imagino que... imagina, isso aí. Por favor. Nós estamos, nós temos que pensar bem, né? Nós estamos sempre, os extremos são sempre meio doentios, né? Os extremistas nunca se deram bem, daí entra o livro, né? Que abre janelas, enfim, para outros mundos. Mas sabe que a sociedade está tão cansada de uma esquerda que bateu por anos aqui, eu acho que é isso, viu? E que vai cair numa direita bem ferrenha. A sociedade está cansada. Vamos pensar que não resolve, mas assim, é a tendência de que as pessoas estão cansadas. Sábado de madrugada para domingo, a Brigada Militar foi atender uma ocorrência no bairro Cidade Baixa, que é um problema que está acontecendo aqui, e foi recebida a pedras e garrafadas. Imagina. Por quê? Porque as pessoas já não têm mais condições de respeitarem a lei, de saberem limites. Mas o Estado brasileiro, vocês não vão duvidar que é de anarquismo. O Brasil vive um estado de anarquismo. Nós temos que retomar? Isso aqui é verdade. Nós temos que retomar isso, porque senão... Nós perdemos liderança, nós perdemos as forças, ordem, disciplina, não temos mais nada. E o progresso foi para as cucuias. E ainda estamos na linha ali, limítrofe de quê? De que as polícias são as detentoras ali, de tentar manter a democracia e o Estado republicano da coisa, mas aí são recebidos a pedras e a garrafada, quem vai deixar para os outros? Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está intensificando a fiscalização de hospitais e postos de saúde no estado. Entre as cidades já vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente da insuficiência de verbas. Resultado que nós temos condições absolutamente inadequadas de trabalho. Os médicos estão mal assistidos e, por consequência, com dificuldades no desempenho das suas funções. E a população sofrendo, obviamente. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Boa noite, Paulo Sérgio e bancada. Deus fez o homem e pensou, poxa vida, eu posso melhorar isto em todos os sentidos. Aí fez a mulher. Ao tipo de povo que temos no Brasil, qual o melhor sistema de governo e economia na visão de vocês, mulheres? Abraços, Rafael, de Porto Alegre. Nossa, romancista e poetisa Ana Mariano. Quando chega pontualmente, pontualmente às 18 horas e 12 minutos. E não posso mais nem botar a culpa no Capelário, né? Ele estava falando isso. Ele falou Capelário, a culpa era do Capelário. Antes eu tinha desculpa, eu chegava aqui meio atrasado e falava, pois é, o Capelário e tal, agora não é mais o Capelário. A gente sempre diz que os filhos não nascem longe dos pais, ou o fruto não nasce longe do pé, ela não nasce longe do tio, o Romário. Ele é atrasado. Agora está lá na Europa, está lá em Anuga. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Tipo de governo, eu acho que primeiro que tudo honesto. Que pense realmente no povo. Eu acho que a gente tem que falar isso com qualidade. Eu acho que a Margaret Thatcher disse, eu acho que foi ela, não foi? Acho que foi. Que disse, não sei se foi ela, eu acho que é mais recente. Mas alguém na Inglaterra disse que não existe, acho que foi ela, que não existe dinheiro público. Eu acho que se a gente tivesse um governo que soubesse de uma verdade tão simples como essa, que não há dinheiro público, que é dinheiro dos contribuintes, então é dinheiro privado. Exatamente, que tem que retornar eles em forma de saúde, de coisas, serviços, de segurança, de tudo. Básico, pelo menos é uma base de escola, de tudo, de educação. Eu acho que um governo assim, se a direita diz que é a esquerda, não sei, porque eu acho que a alternância é muito saudável.
Eu não vejo problema quanto a isso, desde que respeitem essa coisa muito simples, não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso, do contribuinte. Eu acho que isso é importante. Quero ver a opinião depois, quem chegou por último fala por último. Tá certo. Mas Maria João, já tenho uma pergunta aqui para ti também. Gostaria de perguntar à senhora Maria João por que é tão difícil conseguir passagem de Porto Alegre e Lisboa. Anteriormente era tão fácil e barato. Cordialmente, Cláudia de Porto. Graças a Maria João, ela vende bem, o que vão fazer? Já vende aí, Maria João. E a resposta é... Responde as duas já. Muito fácil, muito tranquila, é o seguinte. Primeiro de tudo, nós temos menos frequência em termos de dias do que a demanda para embarcar. Então, não só Lisboa, porque Lisboa, na realidade, é meu hub, eu distribuo para 50 destinos europeus e mais 14 na África, e os voos estão lotados. Então, a tarifa corresponde à ocupação dos voos. Lei de oferta e procura. Perfeito. E a minha oferta é menor do que a procura que há, porque é o melhor serviço, porque é o melhor, digamos assim, o melhor voo que existe, roteiro, é o direto. Nós consolidamos uma posição, estamos há 6 anos e meio, então tudo isso explica por que mas tem que botar voos diários, difícil, né, Maria João? Não está... voos diários. Não me quebra mas é que nós, avião é uma coisinha que não se consegue... O American Airlines agora vai renovar sua frota, são 300 novas aeronaves. Sim, exatamente. E nós, por exemplo, nós tínhamos uma expectativa de receber a partir de dezembro agora os 330 NEO, e atrasou e já vamos entregar em maio. Então, também passa por essas coisas de que... E Porto Alegre tem uma singularidade, digamos assim, porque na soma da minha viagem, Porto Alegre-Lisboa, mais Lisboa-Porto Alegre, mais 2 horas de solo em Porto Alegre, mais 2 horas de solo em Lisboa, eu não perfaço esse tempo com uma aeronave, eu preciso de 2. Porque eu ultrapasso as 24 horas do dia. E todas as outras cidades que operam no Brasil ficam dentro das 24 horas. A gente está um pouquinho longe demais para isso. Até para isso, né? Rio Grande do Sul. E a pergunta anterior? Sobre o governo ideal. Então, concordo em gênero e número. Eu acho que, primeiro de tudo, honestidade. Eu não sei se é execuível, porque nós temos... A impressão que eu tenho é que o tecido político ele está de tal maneira contaminado que contaminou a política, contaminou tudo que seja instituição pública e contaminou também a instituição privada. A instituição privada hoje, ela trabalha para os seus interesses junto ao ente político. E isso é muito grave. E como é que a gente desmancha isso de uma hora para outra? Fico um pouco preocupada. Mas, primeiro de tudo, tem que ser honesto, tem que ser competente e tem que, principalmente, prover aquilo que é o bem-estar social. Eles estão lá para prover bem-estar social. Não querem, vão fazer outra coisa, vão trabalhar com outra coisa. Bom, nós estamos procurando essa pessoa de lupa. Isso é vocação. Agora já estamos procurando de microscópio. Onde é que anda essa pessoa? Comandante Nádia. Pois é, olha que tristeza, né? Nós pensar que um governo tem que ser ético, competente, isso é coisa básica, né? Que tristeza a gente ter que estar procurando qualidades, como se fosse qualidades que devem ser inerentes a qualquer governo. Eu diria assim que nós temos que ter um governo que seja coerente entre o discurso e a prática, realmente. Hoje os discursos estão distanciados da prática, mas nós precisamos nos governos de mais pessoas técnicas, não o governante em si, mas o secretariado mais técnico e menos amigo, mais pelo coletivo e menos pelo individual. Acho que nós temos que ter menos populismo barato, menos... E nem caro, populismo não precisamos nem barato nem caro. Essa coisa assim desses... que já encheu o saco, né? A gente tem que procurar um governo... E aí, Maria João, me chamou a atenção que tu diz assim, a política está contaminada. Nós fazemos a política. Não nós, eu e a Anne, que somos as políticas aqui, eu
fui agora por último, né, que cheguei, mas nós, população, enquanto a população não entender que se pensa em política, em governantes apenas de 4 em 4 anos, mas que durante esse período, essas pessoas que a gente colocou no município, no estado ou na União, elas têm o dever de corresponderem àquilo que eu lhe dei na mão, a carta, um cheque em branco. Você vai me representar. Então, acho que a política somos todos nós. E enquanto nós, cidadãos, não pensarmos em política todos os dias e cobrarmos daquelas pessoas que estão lá, porque nós as colocamos lá, nós não vamos mudar. Não temos que depender só de quem está lá em cima, e sim dessa nossa decisão. Bela bancada hoje. Você não, Paulo Sérgio, é feio. Grande Paulo Sérgio, diz ele aqui, que pisada na bola do senador Lazier, protegeu o seu amiguinho. Eu voto a favor do Aécio, né? Ficou feio ali, né? Voto no Aécio, a favor. Eu ia perguntar o quê? Porque o Lazier faz uma atrás da outra. Essa foi a última. Essa foi a última. A Marla está lá me assistindo, a Marla Martins, lá, minha querida amiga, filha do Lazier. E o Lazier é participante efetivo do programa aqui também. Eu acho que eu já participei aqui, já vi uma vez com eles. E aí, Anne? Qual é o teu governo ideal? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez poder fazer parte desse programa só de mulheres. Acho que é super importante, né? Tirando o apresentador. Tirando os meninos. Não, tirando o apresentador, claro. Aí também não, hein? Ou não, porque hoje, né? Então, assim, eu quero dizer sobre o governo ideal. Eu acho que a primeira pergunta está feita muito bem, porque é o ideal, né? Às vezes a gente busca algo que é inatingível ou utópico e a gente está falando da sociedade brasileira. A Maria João falava que o tecido político está contaminado. Muitas outras partes da sociedade também estão contaminadas, o que a comandante Nádia nos traz sobre quem coloca os políticos lá, quem elege, o compromisso que tem em quem está votando. Então, eu acho que há muito mais uma desistência da sociedade em relação a isso do que uma vontade realmente de fazer e de transformar. Se a gente for ver a eleição, agora, a última eleição para prefeito de Porto Alegre, entre brancos nulos, ganhou do que o candidato a prefeito. Bom, tudo bem, talvez eu não queria escolher entre o Marquesão ou o Melo, que eram as opções que estavam lá. Só que eu acho que a gente tem que também participar mais. Essas pessoas que, não, acho que ninguém presta. Então, participa, vai lá, coloca o teu nome à disposição. É isso que a gente tem que fazer também, saber qual é a nossa responsabilidade. Muito fácil eu olhar e dizer assim, tá tudo errado. Eu acho que tá tudo errado, para mim nada presta, então eu vou fazer como? E em relação ao governo ideal, acho que um governo, ele tem que ter compromisso com a sociedade como um todo. A questão dos impostos, eu acho que é fundamental saber para que o que é público, entendeu? Eu tenho uma ideia muito do que é público, que o que é público não é de ninguém. O que é público eu não preciso cuidar, o que é público é de qualquer um, não é meu. A gente não tem essa apropriação sobre o público. A praça é minha, a rua é minha, então eu não vou jogar o papel no chão, eu não vou sujar, não vou pichar. Nossa cidade está suja. Porque eu vou fazer uma pergunta, por que não se picham as cidades desenvolvidas? Por que não se sujam as ruas? Porque aí vão preso. Aí a lei é boa. Que a lei é boa. Tem a essa é a concepção, me desculpem vocês que responderam, essa não é a concepção correta. As pessoas não sujam, e também vai representar mais gente para limpar, e quem vai pagar é o próprio cidadão. Isso é questão de economia, não é nem questão de higiene, de limpeza. De cultura, aí é cultura. É questão de economia, é ser econômico. Quanto mais fizer contra aquilo que é o patrimônio de uso público, está fazendo contra si próprio. Mas é exatamente, Paulo Sérgio, como eu estava falando. Por ser mais higiênico, mais isso, mais aquilo. Se eu sei que o orelhão da esquina, ele é meu, eu não vou quebrar ele, porque eu não quebro o telefone da minha casa. Então, se eu tenho esse sentimento de propriedade das coisas, do banco, da praça... Ele é de uso público, mas nem pertence à gestão pública, pertence à entidade privada que tem um acordo que tem de concessão. Aqui não, aqui quebra tudo e não importa. Então, e mais do que isso, o governo ideal também é aquele governo que enfrenta as corporações em relação ao interesse comum. E hoje a gente vê não só... na questão federal, e aí essa questão do senador, né, é a corporação.
Tu está protegendo a tua corporação quando tu protege o Aécio, quando tu protege determinado segmento, a reforma da Previdência. Tudo isso aconteceu por culpa dos senhores parlamentares, das senhoras parlamentares, que aprovaram todos esses ganhos, todas estas unidades que surgiram a partir, não da eficiência de quem faz a corporação, mas do interesse privado de cada um, que no contexto gerou tudo isso. Os senhores são responsáveis, tem que assumir isso. Historicamente, quem fez tudo isso são os parlamentares. Não adianta botar só a culpa no funcionário público. Só a culpa do Ministério Público. Porque os parlamentares... Quando tudo é lei, tudo foi conquistado legalmente. Mas um governo... Quando... Se fala tantos funcionários da CE. Não. Eu estou falando de governo. Tudo que os funcionários conseguiram na CE... Foi dado pelos deputados. Foram dados pelos deputados. Mas um governo ideal, ele engloba o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Porque o Poder Executivo apresenta e a Assembleia tem que votar, ou às vezes os projetos saem de dentro da Assembleia. Então a gente tem a responsabilidade também. A mesma questão dos... Também não, tem toda. Dos seguranças, da reforma previdenciária, da polícia legislativa. Que estava numa categoria especial. Por que a Polícia Legislativa está numa categoria especial? Que não tem. Sabe o que mais me assombra? É assim, ó, nesse episódio pontual do Aécio, o parlamento se colocar de uma forma como se estivesse, para nós de fora, acima da lei. Como assim, cara pálida? Como assim? A lei está acima de qualquer um. A discussão que se colocou, e isso é gravíssimo, e eu vi poucas pessoas falando sobre isso, e vi até o próprio Tribunal de Justiça colocando panos quentes para não entrar em atrito. O confronto que se fez vocês não podem nos regular. Como assim não pode? Óbvio que pode. É a lei que manda. Ninguém está acima dela. Ponto. Acabou. Não deveria estar. E outra coisa, nessa linha mesmo que a deputada Anne está falando, quem arruma a casa não são os vizinhos. São as pessoas que moram dentro dessa casa. Então, está faltando realmente que nós arrumemos essa casa. Nós todos. Eu não sou política. Eu estou política. Eu tenho a minha profissão, então eu acho que isso é importante. E nós todos exercemos a política todos os dias, quando a gente se reúne no bairro, uma associação de bairro, quando nós vamos à farmácia reivindicar que o remédio seja mais barato, a Panvel. Quando eu vou lá no Zafari e não acho o biscoitinho mignon ali da Zezé, está fazendo falta aqui, quando a gente vai no Assum. Enfim, gente, nós temos que botar na cabeça das pessoas que nós temos o pertencimento da cidade, do estado. Nós somos ricos demais. O nosso estado é muito produtivo. Só que me parece que as pessoas estão assim num momento de letargia, apáticas. As equipes, só um minutinho, nossa poetisa, mulher fala, Ana Mariana. As equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos. Em estradas precaríssimas, o que equivale a mais de 23 voltas na terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas de medicina veterinária e de zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, são geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos, técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrar que acreditar nos seus sonhos, isso até parece de uma poeta, né? Acreditar nos seus sonhos precisa ser uma prioridade. É por isso que a Unicred tem 2 caminhos para você: investir seus recursos sempre com os melhores rendimentos ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas, que só uma instituição financeira cooperativa
pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça os nossos serviços pensados para o seu futuro. E agora chegou o momento do quadro saúde, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e agora presidente da Bienal do Mercosul. E da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, a nossa querida doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. A Anne Ortiz não é possível. A Anne Ortiz, ela não deixa ninguém falar, uma coisa impressionante. Ela e o Frederico Antunes, é impressionante. Não, eu estava contando para ele aqui que eu eu vi no Twitter uma telespectadora que escreveu assim: por favor, Paulo Sérgio, deixa a Anne falar, não interrompe ela. E aí, quando eu reclamo para ele não acredita. Eu falei, os telespectadores concordam comigo. Quer ver, eu educadamente interrompi a Ana Mariano, né, e pedi educadamente. Chegou o momento dos comerciais, dos nossos merchandise, ela entendeu, ela é uma pessoa que entende. Nem todos têm essa percepção. Você não pode falar agora. Pois não. Mas é justamente sobre isso que eu vou falar, porque eu acho que uma coisa, pegando o gancho das gurias aqui, eu acho que também a nossa responsabilidade como cidadão. Existe uma coisa que está muito esquecida e que é considerada fraqueza, é considerada covardia e não é nada disso, que é a gentileza. Eu acho que as pessoas estão esquecendo, têm medo de ser gentil. Elas confundem que gentileza seria apatia, não é. Elas confundem que gentileza seria falta de coragem, não é. Para ser realmente gentil, porque não é, senão vira hipocrisia, não é hipocrisia, é gentileza. É tu defender o teu ideal, mas de uma maneira gentil, de uma maneira respeitosa, ouvindo o outro. É muito mais coragem eu sair, muito mais divertido talvez eu sair gritando ou fora Temer ou ao contrário, do que eu ser gentil e ouvir as pessoas e discutir e manter a minha opinião. Eu acho que as pessoas, eu pautei o meu discurso quando eu recebi do vereador Pujol o título de muito me honrou de cidadã emérita, sobre essa palavra partindo de uma frase da Clarice Lispector. Hoje uma folha me caiu nos olhos, eu achei Deus, me bateu nos cílios. Eu achei Deus de uma grande gentileza. Ou seja, até Deus precisou fazer alguma coisa para que Clarice Lispector o achasse gentil. Então, a gentileza não é apática, não é medrosa, não é nada disso. É ouvir, é entender, é discutir, é não ter uma posição e o resto não valer nada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria, nós, cidadãos, fazer a nossa parte e ouvir e falar e discutir e participar mais de uma maneira gentil. De forma concisa e precisa. Exato. Viu, Anne Ortiz? Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria de mandar um grande abraço para a diretora da TAP, Maria João Iberê Costa, de Porto Alegre. Muito obrigada, senhor Iberê, é um prazer. Tem um fã-clube aí, tá vendo? Fale, Anne Ortiz. Concisa e precisa. Não, eu quero só fazer mais o que a Ana Mariana estava falando sobre a gentileza, né? Sobre esse momento que a gente vive dos debates tão acalorados, né? O que a minha opinião importa e não importa a outra. Eu vi uma cena, eu vi na internet, não vi na TV, de uma senhora que num programa de TV levantou para dar a opinião dela, né? Ela deu a opinião e tinha uma artista, e a artista, aí ela deu a opinião e passaram o microfone para a artista, e essa atriz falou assim, eu não vou nem responder. E aí depois passaram para ela de novo e ela disse assim, não, mas sabe o que é? Aí depois de um outro comentário,
a atriz pegou o microfone e disse o seguinte, sabe o que acontece? As pessoas hoje defendem a sua ideia e não aceitam a opinião dos outros. E a gente tem que entender, estavam falando sobre essas exposições de arte do MASP em São Paulo, do exposição aqui do Santander. A gente tem que entender que essas são as opiniões, enfim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, claro, e ela não concorda com a opinião da senhora, tanto que ela disse, não, eu não quero responder. Mas depois disse, porque a gente tem que respeitar a opinião de um do outro. Começou já neste minuto desrespeitando a opinião da senhora. Exatamente. Então é a minha verdade única, exclusivamente, e eu não respeito a verdade do outro. E se o outro tem uma opinião contrária com a minha, eu já chamo ele de uma série de coisas. Então, o que eu acho que falta um pouco isso. A gente se ouvir e entender, e dizer, bom, beleza, tudo bem, é a tua opinião, eu apresento a minha opinião, e não tratar aquele que tem uma opinião diferente de uma forma, às vezes, mal educada, né? E preconceituosa. Tem que ter uma coexistência pacífica, né? Eu digo, na Câmara eu tenho alguns... A troca é importante. A troca, muitas vezes nós mudamos pressupostos e opiniões, porque nem temos toda a informação. Podemos agregar, essa troca pode agregar, pode ilustrar melhor, pode esclarecer e o ponto de vista mudar, porque aqueles pressupostos não faziam parte da minha primeira crença e nós não conseguimos partilhar, nós não negociamos. E isso sintomaticamente se repete, inclusive, na nossa conduta cidadã, falta dela, na realidade, na omissão que nós fazemos como cidadãos. Nós vemos isso e provavelmente na Assembleia aconteça também, quando se usa uma tribuna. Se tu falas o que a audiência ali, quem está assistindo, assistência está querendo ouvir, eles ouvem. Se é algo contrário, há uma vaia que não há nem condições de quem está na tribuna poder se expressar e mostrar também o outro lado. Então, a coexistência pacífica é algo que está faltando muito, o respeito às pessoas, a liberdade de expressão, mas tudo com limitações, né? Liberdade é diferente de libertinagem. Acho que está faltando volta... A Maria Goretti, estou adorando o programa As Meninas do Paulo Sérgio. Maria Goretti, olha, o João não vai gostar. O Júlio Motini não vai gostar, o Acioli não vai gostar, bem. O Marcelo não vai gostar disso aí. Então diz o seguinte, as gurias do Pampa Debates, aí fica melhor, porque, me dou com o marido das 4 aqui. Né? É verdade. Eu me dou com o marido das 4. Paulo Sérgio, boa tarde. Sou teu fã, obrigado. E eu, Eduardo, é homem. Parabéns pela bancada feminina, mas discordo com a tua presença. Poderia convidar uma menina do Atualidades Pampa para te substituir. Peço que o senhor alerte estas mulheres para protestarem contra a propaganda de uma cerveja que volta a usar a mulher. Está falando aí da Itaipava, né? Pode ser do verão, do verão, da Vera Verão, acho. Não é Vera Verão, é verão. Vem verão. Mas ela tinha saído da propaganda, né? Tinha proibido. Ela voltou. Ela voltou sutilmente agora, né? Mas vocês têm alguma coisa contra isso? Olha, como... É que é uma objetificação. Vai esconder a sensualidade das mulheres? Não, nem dos homens. Mas homem, a mulher também toma cerveja. É isso aí, Ana. Achei que eles tinham... Mulher também toma cerveja. Por que não bota um homem bonito também? Vamos fazer uma votação, vamos fazer um apelo aqui às companhias. Pode ser inverno. Tocar o Raymond, por exemplo. Olha o Joel. Ele sabe. Ele sabe. Olha. Conheço o gênero do João, hein? É um apelo muito forte, né? A gente vê assim, é o apelo de que o homem toma cerveja e tem que ter uma mulher gostosona ali no meio. É um estereótipo que não me agrada, assim. Mas, enfim, respeitamos, né, quem gosta de fazer a propaganda, enfim, quem gosta. Assim, eu acho que todas que estão aqui na bancada, a gente pode dizer que são todas vaidosas. Sim, claro. Certo? Nenhuma aqui. Eu não deixo de ser vaidosa, eu efetivamente sou vaidosa. Mas é uma questão da minha relação com o espelho. Eu não faço isso para... eu não sou vaidosa pelos outros. Vocês mulheres se arrumam para as outras mulheres? Para o espelho, não, senhor. Para as outras mulheres? Não, para o espelho. Desculpa, mas é para... Maria João, aí eu não me arrumo. A mulher não se arruma para os homens olharem, se arruma para as outras mulheres. Não precisa, Anny. Não, mas eu tenho um problema. Depois não precisa. Agora tu não precisa. Bota qualquer trapinho também.
Não, mas eu concordo com a Maria Jo. Não, eu concordo com a Maria Jo. Acho que a gente tem... É autoestima. E tem uma discussão muito grande, que a mulher pinta o cabelo porque a Gisele Bündchen é loira, ou porque não sei o quê, porque tem o estereótipo de ser magra, de ser isso, ter aquilo, que é o que vende. Eu acho que as pessoas têm que também se conscientizar um pouco e tomarem mais propriedade da sua vida, sabe? De dizer, olha, eu sou como eu quiser, eu ponho a cor que eu quero, eu ando com o cabelo como eu quero, se ele fica branco e eu não me incomodo de deixar ele sem pintar, não pinto, faz a unha, entendeu? Eu acho que tem que ser para ela. Pode ser, nunca vai ser unânime isso. Muitas vezes a mídia direciona. E direciona por quê? Porque ela sabe que isso vende, mas eu já tive uma discussão. Vocês se vestem só para vocês ou para as outras mulheres? Para todos, eu acho. Para mim, para as outras mulheres, para os homens. Para os homens também? Também. Olha, Júlio... Também, para os homens. Aliás, esse livro está bem safadinho. Nesse momento, Paulo Sérgio, nesse momento, vou falar por mim, nesse momento eu me visto, inclusive, para a liturgia do meu cargo, entendeu? Eu acho que tem isso. Isso aí. Aí é outra coisa. Não, mas isso também existe. Faz parte do contexto todo. Eu acho que isso também... Nós estamos nos abstraindo do trabalho. As mulheres que trabalham em determinado tipo de profissão iriam se vestir mal porque a liturgia do cargo delas, não. Independente da profissão. Mas é o código de vestimenta. É o código de vestimenta que cabe ou não. Mas isso é óbvio. Isso aí eu acho que... Para alguns não é óbvio. Está saindo para uma festa, para se arrumando para quê? Sim, vamos segmentar. Claro. Também na festa também tem um tipo de roupa. Aí tu vai te adaptar àquele tipo de roupa da festa. Tu tem que ser, a tua vestimenta diz respeito ao teu caráter. Mas quando te arruma, tu tá pensando em ti, no teu marido, nas outras mulheres ou nos outros homens? Tô pensando de como eu vou me apresentar para as outras pessoas. Como é que eu vou estar me sentindo bem? Perfeito. Se tu estiver arrumada e não estiver se sentindo bem, não importa se os outros vão estar achando máximo. É uma curiosidade. Como se vestem as mulheres. Tem que entender. Agora, eu acho uma coisa muito, muito fácil colocar a culpa, que eu não gosto desse gesto, mas é culpa, entre aspas mesmo, nos homens. Eu comecei a trabalhar mais tarde, aos 35, e eu costumava dizer, meu marido não queria que eu trabalhasse, eu tinha 2 filhos, eu dizia, eu não trabalho porque eu era advogada. Eu não trabalho porque o meu marido não deixa. Aí um dia eu digo assim, como assim não trabalho porque o marido não deixa? Isso aí, eu estou botando a culpa nele, ele vai até onde eu deixo ele ir. Olha aí. Então eu digo, olha, aos 35, faltava um ano, vou começar a trabalhar. Eu achei que meus filhos estavam grandes o suficiente e comecei a trabalhar. E aí, quando eu saí no dia que eu tive sorte, consegui um trabalho, e ele disse, onde é que tu vai? Eu digo, vou trabalhar. Essa onde é que vai nessa beca? Então, eu acho que a gente não pode dar aos homens nem o poder e nem colocar neles a culpa do que a gente deve fazer. A gente tem que ter a nossa própria força. Eu não essa história de feminismo, de masculinidade, de gênero, não sei o quê. Eu acho que cada um tem que ser a sua própria resiliência. E passar isso para os filhos também, né? E netos, exatamente. Mas olha aqui, eu acho que o princípio das liberdades, está mandando aqui o Carlos Chagas, ó. Meu pai era radialista na época da ditadura e tinha um soldado armado dentro da cabine de locução. Controlando o texto dito ao vivo. Isto era liberdade? Tu viveste no outro planeta, ou ao lado dos milicos. Acho que vivi nos dois, outro planeta ao lado dos milicos. Carlos Chagas, eu não vi nada disso. Quando teu pai viu, imagino que rádio era essa, que precisava hein? Daqui a pouco era rádio da tribuna de imprensa, alguma coisa desse sentido. Porque, trabalhei, durante a Revolução, trabalhei na Guaíba e tudo, e nunca vi um soldado guarnecendo a redação do Correio do Povo, ou da Rádio Guaíba, ou da TV Guaíba, mas tudo bem. Diz depois qual é a rádio que teu pai trabalhava, Carlos Chagas. Mas vale a tua opinião aqui. Então, eu acho que você não pode querer censurar a criação publicitária. A Verão foi um sucesso, ela deu um baita resultado para a cerveja. Foi um sucesso publicitário. Não é uma questão de censura, é apelativo. Se aquilo cabe ou não. Eu, como mulher, não tenho princípio. Linda.
claro. É Aline Riscado o nome dela, né? Ela é maravilhosa. Aline Riscado. Tu vê que nem eu sei o nome dela. Ah, como não? Não sei. Eu sei, mas ela reconhece é a carinha, não reconhece? Todo, né? A carinha. Não, ela é muito linda mesmo. É a forma, né? Eu acho que teve uma outra propaganda. E aí... A da Benetton vocês não reclamavam também? Não, eu ia falar de uma outra. Mas foi uma campanha, a Benetton dos vários aquela dos opostos, ela foi linda, foi uma várias campanha campanhas. maravilhosa. Não, teve uma de uma cerveja que realmente foi... todo mundo se juntou reclamando, não foi uma reclamação das mulheres, mas homens, que falavam que no carnaval o não também não é não, que o não pode ser um sim. Não, que é sempre sim, né? Uma coisa assim, então aí... A própria cervejaria até pediu desculpas, exatamente, né? pediu desculpas, se retratou, retirou, que estava falando das mulheres, né? Era uma propaganda voltada às mulheres que dizia isso. Então eu acho que tem um limite, entendeu? Entre o que tu vai fazer ou não vai fazer. E isso vem junto com o que nós estávamos falando hoje, sobre liberdades, entendeu? Aonde termina a minha liberdade, começa a do outro. Então, eu acho que isso também tem que ser considerado, principalmente numa sociedade tão plural e tão temos que ir ao ponto diferente. final, vou ter que te interromper, porque... Vamos falar de novo de ti. Cessa tudo quanto a antiga musa canta, que o poder mais alto se levanta. Agimo, FCDL, que comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com Maria João. Nas nuvens com Maria João. Assim, o ponto final, eu acho que essa discussão que a gente teve aqui, que foi muito, muito bem conduzida pelo poder público aqui representado, é assim, eu acho que a gente realmente precisa ser mais atuante, ter mais efeito prático, constante, recorrente sobre a nossa cidadania, seja como gestor político, seja como eleitor, como usuário daquele código. E eu acho que em tudo o que está faltando muito, 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 e que a gente vê isso e que infelizmente eu acabo tendo esse confronto de culturas entre o que eu vejo na Europa eventualmente e o que está acontecendo aqui no Brasil, é educação. Não é uma questão de cultura, a cultura se faz por educação. A gente tem que investir mais em educação, seja ela formal, seja ela de berço. E quando eu falo de berço é família atuando sobre aquilo que estamos fazendo nascer e criando. Criança tem que dizer obrigado, por favor, com licença e acabou. A gente tem que ter esse código, a gente na rua tem que ter esse código. O que é público é de todos e precisa ser cuidado. Então, vamos ter respeito com o público, vamos ter respeito com as pessoas e vamos ter bom senso na nossa atuação, seja ela onde for. Talvez isso também faça algum efeito sobre o que está acontecendo, por exemplo, em Brasília. Vereadora Comandante Nani. Estamos aí, dia 12 de outubro se aproxima, Dia das Crianças, né? Meu ponto final vai exatamente para esses pequenos que serão nosso futuro. Vamos educar, vamos acolher, vamos proteger as nossas crianças para que elas não fiquem expostas a exposições que não dizem respeito à infância. As nossas crianças são muito caras a nós. E enquanto eu for útil, enquanto eu puder te ajudar, nos ajudar, enquanto a minha voz ampliar a tua voz, eu estarei sim na política defendendo nossas crianças e os nossos adolescentes. Deputada Dani Ortiz. Bom, eu quero, meu ponto final, voltar ao tema aqui do Momento Saúde com a doutora Daniela Cornelis, que falou sobre a importância do Outubro Rosa, né, dos exames. Faz um ano que aqui no teu programa, Paulo Sérgio, eu anunciei que eu tinha localizado um nódulo através do autoexame de mama e ia fazer uma cirurgia. Graças a Deus, né, não era absolutamente nada, um nódulo benigno, mas eu deixo aqui o meu alerta para que as mulheres, elas, independente da idade, acho que isso não tem a ver com idade, comecem a fazer o autoexame desde muito cedo para conhecer a sua mama, para conhecer o seu corpo
e que se tem casos na família, como era o meu caso, não precisa esperar até os 40 anos para pedir para o médico... Se tiver casos. Para fazer... Se tiver o caráter hereditário. Não, eu acho que os casos, quando tem casos na família... Tem que fazer, claro. Então, assim, mas antes dos 40 anos, porque a mamografia ela é recomendada para as mulheres depois dos 40 anos, só que os casos de câncer de mama antes dos 40 anos, eles são inúmeros. Então, que qualquer sinal, no meu caso, eu notei através do autoexame que tinha um nódulo. Então, há um ano atrás, eu contei aqui, o Paulo Sérgio me permitiu que eu pudesse contar e falar isso. Acho que a gente tem que tratar isso com muita naturalidade. A deputada Dani Ortiz é a rainha do autodiagnóstico. O que elas... Não, da automedicação. Era da automedicação. Não, do autodiagnóstico também. Não, mas esse diagnóstico... Tu te examina permanentemente. Esse diagnóstico, quem foi? Ela está toda hora em emergência. Eu vou no HPS, é que eu vou testar, vou ver o serviço. Eu vou no HPS, eu vou ver como é que tá. Conhece todo o serviço de emergência de Porto Alegre. Não, e tem um adendo, que não são só as mulheres, os homens também têm câncer de mama. E tem que se preocupar com isso. 1%. Ok, não interessa. Se for 1% do meu marido, me interessa muito, é 100% da minha amostragem. Mas imagina, chegar e... Paulo Sérgio, não. Mas um segundinho, eu queria mandar um grande abraço. Posso mandar um abraço? Pode. Um abraço para a Amabile Simon, que é minha apoiadora aqui, que disse que às vezes, tu me corta no programa, então me deixa falar. Mas a Amabile, viu, hoje ele tá ótimo. Hoje eu tô bonzinho. Hoje ele tá ótimo. Nossa, romancista Ana Maria, no seu ponto final. Bom, eu queria, numa época onde a gente tem pouco para comemorar, eu queria comemorar a retomada da Jornada de Passo Fundo de Literatura, que eu acho que foi uma vitória. É verdade. E com apoio de uma maneira muito sensata. Foi uma vitória do pessoal de Passo Fundo. E eu acho que ler, como nós estávamos comentando aqui, a leitura, a educação, como as gurias todas disseram e repetiram, é fundamental. Tu não pode ficar só com a tua opinião, tu tem que ir adiante, ler livros para poder concordar ou discordar. Então, viva a Jornada de Passo Fundo, viva todas as feiras. Tem sessão de autógrafo em Passo Fundo? Não, mas nós temos televisão lá, então sim. Eu posso mandar um beijo depois também? Nós temos 106 retransmissoras por todo o Rio Grande. Que maravilha, então já vou. Vai haver agora na Feira do Livro de Passo Fundo, já estou combinada e vou lá fazer. É como o Panvel, tem em todo lugar. E dia 4 de novembro. Aliás, o Panvel tomou conta de Porto Alegre, hein? Não, tem bastante. Não, para onde a gente vai tem Panvel. Não, tem bastante. Aliás, eu andei agora com a coluna também, estou me automedicando. Mas tomei as injeções da Panvel, agora o serviço de ambulatorial muito bom na Panvel, com farmacêuticos, com tudo. Fico contente. Além do serviço normal que a Panvel tem. Mas só para deixa a Ana Mariana falar do valor do livro e na Saraiva se encontra na Panvel. Na Saraiva se encontra na Panvel, acho que já na Cultura deve ter. E logo, se já ainda não está, vai estar na Amazon. No meu anterior, que é Atado de Ervas, que foi, para o meu orgulho, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, apesar de tratar de um assunto nosso, regional, Gaudério, foi entendido, porque essa coisa de ser regional é uma grande bobagem, nós podemos perfeitamente ser regional, porque o Guimarães Rosa era regional mineiro, o Milton Ratum é regional lá de Manaus, e inclusive de uma etnia determinada, quer dizer que tu consegue, numa pequena vila, tu consegue alcançar o mundo, e numa pequena... Tratando de um assunto regional, tu consegue... Em qualquer atividade. Qualquer tipo de arte. Qualquer tipo de arte. Deu o Aleijadinho. Exatamente. O trabalho que ele fez. Exatamente. Então, vamos ler, gente, os meus livros, se possível, se não dos outros. Qual é o valor do livro? R$ 49,90. Modestos, R$ 49,90 você pode alimentar, porque o livro é o remédio da alma. E eu gosto de ler o livro físico. Eu não consigo ler o celular. Depois eu te entrego a gravação do início do programa. Deixa eu mandar um beijo. Então, eu tava afinada já com vocês aqui. Eu quero mandar um beijo para o juiz Newton Carpes, que hoje foi empossado desembargador do Tribunal de Justiça
Justiça do nosso Estado, pela sua capacidade, pelo seu trabalho. Parabéns, Newton, parabéns à família que continue aí fazendo do nosso Tribunal de Justiça realmente justo. Parabéns a ele. Parabéns aos aniversariantes. Sexta-feira eu não li, o desembargador José Antônio Daltoé César, de aniversário, o brigadeiro Raul José Ferreira Dias, a Denise Frossá, lembro da juíza? Sim. De aniversário, a Camila Cavalheiro, tantas pessoas, o Rafael Serra, nosso colega aqui, o Flávio Porcelo, também nosso colega, o meu querido amigo Raul Volkner, lá do Colégio de Farroupilha, nosso companheiro de conselho de Farroupilha, o Putin, estava de aniversário no sábado, o Vladimir Putin, o Joaquim Barbosa, ex-futuro candidato à presidência, o Genaro Baroni Borges, nosso querido colega aqui de bancada também, a Mariana Velhinho Pinto, também de aniversário, e no domingo já tivemos o Gerson Burman, de aniversário, colega de vocês, a Clenir Vengenovics. Clenir, um grande abraço, um abraço para o Otelmo também, o Nestor Tissot, arenista lá de Gramado, ex-prefeito, Paulo Davi Guzmão, nosso querido amigo médico, tanta gente boa aqui de aniversário, estou pensando só algum. O Jamil Louri, que estava de aniversário também, no último domingo, dono da loja Homem. Um abração ao nosso querido Jamil. E hoje a desembargadora Liz Helena está de aniversário. Dei um abraço pessoalmente nela hoje. E o nosso querido amigo, nosso líder aí, presidente RE, o desembargador Carlos Marchionati. Um abraço a ele. O desembargador Cacildo Xavier também. A Luísa Helena Trajano, de aniversário. O Pipe da Mota, presidente do União da Saba. Nosso querido amigo Olívia Bortoncello. E o nosso prefeito do Rio de Janeiro. Quem é o prefeito do Rio? Quem é o prefeito do Rio? Quem é o prefeito do Rio? Marcelo Crivella. Ah, acertou. Teve que ver uma portuguesa. Fiquei pensando assim. Não, mas eu fui no Crivella. Ele deu um show essa semana. O Crivella tá na... Ele deu a bênção para todos. Todo dia na mídia agora. Muito obrigado a todos. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.